Queridos, abra sua Bíblia comigo em Êxodo capítulo 32. Êxodo capítulo 32, a gente vai ler a partir do versículo 15. Aqui é quando Moisés desce do Monte Sinai, depois da primeira vez, 40 dias mergulhado na nuvem de glória. Êxodo capítulo 32, versículo 15. A palavra do Senhor diz assim: Então Moisés desceu do monte, levando nas mãos as duas tábuas da aliança. Estavam escritas em ambos os lados, frente e verso. As tábuas tinham sido feitas por Deus. O que nelas estava gravado fora escrito por Deus. Quando Josué ouviu o barulho do povo gritando, disse a Moisés: há barulho de guerra no acampamento. Respondeu Moisés: não é canto de vitória e nem canto de derrota, mas ouço o som de canções. Quando Moisés aproximou-se do acampamento e viu o bezerro e as danças, irou-se e jogou as tábuas no chão ao pé do monte. Então, queridos, você conhece a história. A Bíblia fala que Moisés sobe no Monte Sinai, mergulha na nuvem da presença da glória de Deus. Moisés fica ali sem comida, sem água por 40 dias. E 40 dias depois disso, o povo chega a uma conclusão, raciocínio que parecia lógico. Eles chegam para Arão. Então Moisés, quando sobe no Monte Sinai, ele deixa Arão como seu representante, como uma segunda voz de autoridade. E esse povo chega para Arão e fala: olha, Arão, Moisés deve ter morrido lá dentro. 40 dias sem comida, sem água, mergulhado naquela nuvem escura, cheia de raio, trovão, Moisés morreu lá. E eles falam: levante para nós deuses que nos façam continuar a viagem. O que ele está dizendo é: a gente não pode continuar aqui no meio do deserto, a gente precisa seguir o caminho. E Arão, cabeçudo, manda o povo juntar colar, anel, brinco de ouro, e ele molda esse bezerro de ouro. Eu não vou entrar aqui na questão, mas quando isso acontece, Deus fala para Moisés: Moisés, você precisa descer, porque o seu povo caiu em idolatria. E Moisés desce levando as tábuas com os 10 mandamentos. E isso é muito precioso, querido, porque até esse momento Deus nunca tinha registrado ou mandado registrar nada das suas palavras. Então a primeira vez que a gente vê a palavra de Deus ser escrita é nesse momento aqui. E o próprio Deus, ele inaugura esse tempo de escrita das escrituras, escrevendo nessas tábuas com o próprio dedo. Até aqui o que havia era só a tradição oral dos judeus, aquilo que ia passando de pai para filho, de geração em geração. Mas aqui Deus inaugura esse tempo, escrevendo ele com o seu próprio dedo. Mas quando Moisés chega e ele vê o povo fazendo aquela festa e adorando aquele bezerro de ouro, ele fica tão irritado. E vamos lembrar que a Bíblia diz que Moisés era o homem mais manso da terra. E o abençoado quebra as duas tábuas de pedra que foram escritas por Deus, pelo dedo de Deus. E querido, o que se segue depois disso é o coração do que eu quero compartilhar com você nessa noite. Eu quero usar aqui o exemplo de Moisés, mas a gente não precisa fazer muito esforço para perceber que Deus se revela na Bíblia como um Deus de novos começos. A gente vai perceber isso muitas vezes nas escrituras. Agora é muito interessante perceber como nós não temos a dificuldade de reconhecer um novo começo para alguém que se converte. Mas quando a gente vê um irmão que cai, um irmão que falha, isso é muito difícil para nós. Eu acho que essa geração não experimentou muito isso, mas quem está assim um pouco mais próspero de anos,
pegou essa fase e tinha um tempo que a igreja era apaixonada pelos testemunhos mais desgraçados que tinha. Quanto mais bandido, mais bêbado, mais drogado, mais sem vergonha a pessoa era, melhor era ouvir o testemunho. Então a gente ouvia testemunho de drogado, de ladrão, de assaltante de banco, de prostituta, de bruxa. E quanto pior era o testemunho, parece que a gente sentia mais alegria daquilo. E claro que isso é maravilhoso, irmão, é verdade. Agora é muito interessante como nós temos uma alegria e nós confiamos muito num cara que dizia que era satanista e se converteu. Mas quando a gente olha para alguém que já conhecia a verdade e caiu, a gente tem uma dificuldade muito grande por isso. Mas quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai perceber muitas vezes que Deus se apresenta como um Deus de novos começos. Eu queria que você abrisse comigo em Gálatas capítulo 6. Perdão, gente, eu vou ter que compartilhar com você, porque senão eu vou ficar rindo sozinho aqui e não vou conseguir voltar. Eu não sei quem ouviu que o cara que fazia o Bozo se converteu, né? E tinha um que era mais conhecido, mas tinha uns vários caras, porque eu vi, tinha uns 10 caras que contavam o testemunho que era um Bozo. Um desses, inclusive, foi na igrejinha que minha mãe frequentava, e minha mãe já era viúva, acho que uns 3, 4 anos. E ela veio me contar que o ex-Bozo tinha pedido para conhecer ela melhor. E você já pensou se o padrasto é o Bozo? O que eu falei para minha mãe? Eu falei: mãe, você foi casada há tantos anos, está aí santa, viúva, você não pode dar moral para o primeiro palhaço que aparece. Eu falei mesmo. Não é brincadeira, é verdade. Valeu a piada, né? Gálatas capítulo 6, versículo 1. A palavra do Senhor diz assim: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Provérbios 24:16, você não precisa abrir, mas vai dizer: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se, mas os ímpios são arrastados para a calamidade. Queridos, é claro que eu não estou falando aqui de aliviar com o pecado. A gente precisa tratar o pecado como pecado. A gente precisa entender a seriedade do pecado. O pecado precisa ser chamado pelo nome, mas Deus é um Deus de recomeços. E às vezes é muito difícil você olhar para algumas coisas na Bíblia. Quando a gente fala do próprio Moisés é esse homem incrível, irmãos. Até hoje os judeus têm ele como uma das principais referências para nós também. É o homem que foi usado por Deus para trazer os livros da lei, é o amigo de Deus, aquele que conversava com Deus face a face. Mas antes disso, Moisés foi um assassino. A Bíblia fala que ele matou um egípcio. Quando ele percebe que o seu crime vai ser descoberto, ele foge e fica 40 anos escondido no deserto. Mas 40 anos depois, de repente, Deus aparece em uma sarça ardente para um novo começo com Moisés. Eu lembro que um pastor amigo contou uma história uma vez. Ele disse que começou o culto, ele falou: queridos, eu queria indicar um livro para vocês aqui, e o autor do livro é uma bênção. Tá certo que ele teve algumas dificuldades na sua vida, ele já era um homem de Deus, que tinha um relacionamento profundo com Deus, mas em determinado momento da sua caminhada ele cometeu adultério. Ele foi seduzido, ele cometeu um adultério e ele se perdeu tanto nesse pecado que ele acabou também cometendo um assassinato. Mas ele foi restaurado e o livro dele é incrível. Ele falou: quem gostaria de ler esse livro? E ninguém levantou a mão. Ele falou: então eu queria que você abrisse comigo no livro de Salmos.
Então eu confesso para você que eu olho até hoje, apesar de Davi ser uma das figuras que eu mais amo ler e estudar, eu lembro que eu li ali no final da adolescência, um cara que eu li muito, chamado Charles Swindoll, eu gosto muito dele, ele tem uma série chamada Os Heróis da Fé, e um deles é sobre Davi, o homem segundo o coração de Deus. E é um dos livros assim mais apaixonantes que eu já li na vida. Mas quando eu olho para Davi como um adúltero e assassino, eu tenho dificuldade com Davi até hoje. Quando a gente olha para Pedro, Pedro é aquele que Jesus falou: olha, você chamou ele de Satanás. Fala para trás de mim, Satanás, porque você não fala das coisas de Deus, você fala das coisas dos homens, você não sabe de coisas espirituais. O mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, mas é o mesmo Pedro que a história conta que foi crucificado de cabeça para baixo, porque Deus é um Deus de novos começos. Eu já citei isso aqui várias vezes, mas a Bíblia diz que quando Jesus reaparece, aquelas várias vezes, durante 40 dias depois da ressurreição, numa dessas vezes, Jesus diz assim: manda chamar os discípulos e a Pedro. Por que Jesus diz isso? Eu não acredito que é porque Jesus não considerava Pedro um discípulo, porque para quem Jesus diz: Pedro, você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Mas eu acredito que se alguém chegasse e falasse: olha, Jesus está chamando os discípulos, Pedro não iria, porque ele não se considerava um discípulo. Mas Deus começou de volta com ele. E queridos, a gente tem tantos exemplos assim nas escrituras e na história, eu amo ler biografias de homens de Deus, e as biografias normalmente contam só as partes maravilhosas, lindas das histórias das pessoas, mas existe a biografia de uma mulher chamada Kathryn Kuhlman, que é incrível. E a Kathryn Kuhlman, irmão, ela teve um ministério maravilhoso de cura, de milagre, de maravilha. E existe uma biografia dela que é muito bonitinha, que, se eu não me engano, escrita pelo Benny Hinn, que caminhou ministerialmente com ela. Mas tem uma biografia autorizada, se eu não me engano, tem até ali entre os livros ali que estão disponíveis ali na estante, que está livre para o pessoal ler. E a história dela é deprimente, irmão, porque ela era uma adolescente e a irmã se casa com um missionário, e esse cara fazia impactos de evangelismo. Era aquele tempo dos grandes evangelistas de rua. Então como que é mesmo? O cunhado dela, tive que fazer as contas aqui, esqueci o que era. O cunhado dela se casa com a irmã, e era aquele cara que montava aquelas tendas e pregava o evangelho em várias cidades. E ela começou a viajar com a irmã e o cunhado, e ainda adolescente, ela começou a falar com muita autoridade, e pessoas começaram a ser curadas. Então ela, já adolescente, começou a mostrar esse poder, essa autoridade. Mas em uma dessas viagens, o cunhado chama um pastor amigo de outro lugar para pregar. E o que acontece é que ela se apaixona por esse pastor que já era casado, e esse pastor se apaixona por ela. E o que acontece? Esse homem abandona sua esposa e se junta com ela. E ela acabou com o ministério dela, se eu não me engano, por 9 anos. E ela diz que ela sentia Deus perseguindo ela. E tem uma parte do livro que ela conta, e é muito especial, que ela diz que ela está andando na rua, e ela diz que ela chegou a correr na rua, porque ela sentia Deus perseguindo ela. E Deus falava para ela: quando que você vai se render? E ela disse que nesse dia ela chorou, e ela se entregou. E ela, inclusive, chega a dizer assim: ela nunca mais casou. Ela fala: naquele dia eu morri, porque eu entreguei para Deus a pessoa que eu amava, e eu sabia que estava errada. Então naquele dia eu abri mão, e eu morri naquele dia. E eu acabei com aquele relacionamento, e eu voltei para o Senhor. E ela volta, e logo Deus começa a restaurar a vida dela, e ela começa a ser usada com poder e maravilha. Irmão, você vê que ela era uma mulher vaidosa. Você encontra muitos vídeos dela na internet pregando, a maioria em inglês, mas ela gostava de usar uns vestidos cheios de... Irmão, se te incomoda às vezes aquelas bandeiras e véu no meio do culto, com o povo dançando, você visse a roupa dela, parecia um peixe beta.
parecia uma daquelas carpa-véu, sabe? Era muita coisa esvoaçante, irmão. Mas nessa biografia, ela fala dos defeitos dela. Ela fala que ela era tão vaidosa que ela mentia a idade para as pessoas. Então, uma pessoa cheia de buracos emocionais e falhas, mas alguém com quem o Senhor começou de volta. E eu gostaria de falar com você nessa noite, e usando o exemplo de Moisés, sobre 4 passos inegociáveis para que você receba o perdão de Deus e seja restaurado. E o primeiro deles é: você precisa reconhecer o seu erro. Eu quero que você vá comigo para Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34. A gente vai ler a partir do versículo 1. Então olha só, depois que Moisés quebra a tábua dos 10 mandamentos, Deus volta a ter com Moisés, e Deus fala para ele, em outras palavras: você vai ter que consertar o que você fez. E Deus diz o seguinte, Êxodo 34, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe duas tábuas de pedra, semelhante às primeiras. Então olha só, na primeira foi Deus quem fez, aqui ele manda Moisés talhar. E nelas escreverei as palavras que estavam nas tábuas que você quebrou. Aqui Deus está dizendo que ele vai escrever, mas depois você vai ver o que vai acontecer. Esteja pronto pela manhã para subir ao monte Sinai, e lá mesmo do alto do monte apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e subiu ao monte Sinai, logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Então, queridos, é muito interessante a gente olhar que várias vezes, quando Moisés é confrontado, ele tenta justificar o seu pecado. Você não precisa abrir, mas se você quiser ter a referência, em Deuteronômio capítulo 1, versículo 37, Moisés inclusive volta a se justificar. Então eles estão quase para entrar na terra prometida, e o povo está clamando por água, e Deus fala para Moisés: toca na rocha. Você conhece a história, mas Moisés está tão irado que em vez de ele tocar na rocha, o que ele faz? Ele bate com raiva na rocha, ele fere a rocha, e a Bíblia diz que a água verte. Aqui existe uma observação que é importante fazer, porque havia uma necessidade real, o povo precisava de água, e Deus manda ele tocar na pedra, ele não toca, ele fere, mas a pedra verte água, e a verdade é que o povo consegue beber aquela água, pode beber e tem a sua sede saciada. Então o resultado, ele acontece, mas sem a aprovação de Deus. Então muitas vezes a gente é pragmático e a gente está interessado só no resultado, em fazer o que é necessário, mas nem sempre aquilo que traz resultado traz também aprovação. E depois disso Deus chega para Moisés, irmão, quando eu olho para isso, a primeira coisa que vem no meu coração é: a quem muito é dado, muito é cobrado. Então o que Deus aqui está dizendo para mim é: Moisés, a gente fala face a face, e você ainda não entendeu. E Deus diz para ele: por causa disso, você não vai entrar na terra prometida, você vai ver ela de longe, mas você não vai entrar. Mas quando chega em Deuteronômio capítulo 1, versículo 37, Moisés chega para o povo e fala assim: eu preciso falar com vocês, por causa de vocês, eu não vou entrar na terra prometida. Por causa de vocês, Deus disse que eu não vou entrar. O que Moisés está fazendo? Está jogando a culpa para o povo. E, irmão, é impressionante a capacidade que nós temos de não reconhecer o nosso próprio erro. E isso é da natureza adâmica. Isso começa com Adão. Quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, Deus chega para ele e fala: Adão, onde você está? Estou escondido. Por quê? Porque eu estava nu. Deus fala: você comeu do que eu falei que não era para comer? E a primeira coisa que Adão fala é: a mulher que o Senhor me deu, que me fez comer. A gente não sabe se ele está culpando a mulher ou Deus, ou os dois.
Aí imagino Deus olhando para a mulher, daí a mulher fala: a serpente que me enganou. E quem foi mais íntegro nessa história foi o Satanás, que não botou a culpa em ninguém. Então, queridos, isso faz parte da nossa natureza, a dificuldade que nós temos de reconhecer os nossos próprios erros. Mas não existe processo de restauração quando isso não acontece. Irmão, eu estou pastoreando há tanto tempo, e a gente vê, não importa a situação que seja, um adultério, um problema, qualquer coisa, quando você não tem uma pessoa que está disposta a falar: eu errei, a culpa é minha, o processo de restauração, ele é muito difícil. Agora eu olho para a vida de Davi, mesmo com todas as suas dificuldades, eu olho para 3 salmos separados, e eu vejo que o que Davi descobriu foi uma chave espiritual. Eu quero que você vá comigo primeiro para o Salmo 139, versículo 23. Salmo 139, versículo 23. E Davi chega diante de Deus, e Davi faz a seguinte oração. Esse é o Salmo de Davi. E Davi diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Davi está reconhecendo aqui a dificuldade que ele tinha de perceber os seus próprios pecados. Eu quero somar esse salmo ao Salmo 19, 12, que Davi diz mais ou menos a mesma coisa, mas com outras palavras. Então, se você puder, vá comigo lá, Salmo 19, 12. Davi diz assim: quem pode discernir os próprios erros? E ele diz: me absolve daqueles que eu desconheço. O que ele está reconhecendo aqui é a sua incapacidade de reconhecer os próprios erros. Irmão, Davi, você conhece a história, se encanta com Batseba. A primeira coisa, estava no lugar errado, na hora errada, enquanto o povo estava em guerra, e ele devia estar na guerra com o povo, ele estava no seu palácio. Ele se encanta por essa mulher, usa sua autoridade de rei, se deita com ela e manda ela embora de volta, só que ela engravida. Ele comete esse adultério, e aí quando ele descobre que ela está grávida, ele vai dar um jeito. Ele fala: ó, traz o marido dela, um homem fiel. Pensa num cara fiel. E ele diz: olha, eu quero te honrar, Urias, porque você é um bom soldado, você é um bom guerreiro, e eu quero te dar uma noite de descanso, e eu quero que você vá para casa e você se deite com a sua esposa. Quando a barriga começasse a aparecer, ele dizia: não, é filho do esposo dela. Só que esse cara era tão fiel que a Bíblia diz que ele não conseguiu imaginar os seus soldados dormindo ao relento e ele dormindo com a esposa, e ele não vai ao encontro da esposa. E aí Davi acha um outro jeito de resolver o problema. Ele chama os seus oficiais e ele fala: olha, coloca Urias na pior frente de batalha, para que ele morra no campo de batalha. E é assim que ele comete esse assassinato. Agora você conhece a história também. A Bíblia diz que Deus levanta um profeta chamado Natã, e é muito interessante porque Natã nem aparece na história antes. E Natã conta uma historinha para Davi. E ele fala: olha, Davi, existe um homem no meio do seu povo, e ele tem muitas cordeirinhas. E o seu vizinho tem uma cordeirinha só, que ele trata como se fosse alguém da sua família, que come à sua mesa. Mas quando o homem que tinha muitas cordeirinhas recebe um amigo viajante, ele vai e mata a cordeirinha do seu vizinho para servir ao seu visitante. E Davi fica indignado e ele diz: o homem que fez tal coisa deve morrer. Eu já vi muita gente pregando e dizendo: olha, aí Natã aponta o dedo para ele e fala: você é o homem. Irmão, quando eu olho para o coração de Natã, eu vejo o que aconteceu depois, eu não consigo imaginar isso. Natã sabia quem Davi era, sabia o que ele era para Deus, sabia a gravidade daquele pecado. Então eu leio esse texto e eu imagino naquela hora Natã olhando para Davi e falando: ah, Davi, você que fez isso, Davi.
A Bíblia diz que quando isso acontece, Davi vai para o chão, ele não tenta se defender, ele chora, ele pranteia, ele reconhece o seu pecado, e é por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. E eu quero ler um terceiro salmo com você que fecha tudo isso, que é o Salmo 32. Salmo 32, versículo 3. Davi diz assim: enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, as minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto pode ser encontrado. Quanto as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Então Davi, ele conhece essa, desde a minha adolescência, é uma oração que eu faço sempre, é confessar os meus pecados e falar: Deus, me ajuda com aqueles pecados que eu não consigo reconhecer. Então o primeiro passo é você não colocar a culpa em ninguém e você assumir a sua culpa. E é isso que Moisés faz. Ele reconhece que errou e ele vai fazer o que Deus mandou, sem colocar a culpa no povo. Agora, a segunda coisa que a gente precisa fazer nesse processo de conserto e restauração, de um novo começo. Então o primeiro é reconhecer o erro, e o segundo é aceitar as consequências. Por quê? Porque sempre há consequências. Então quando Moisés quebra as tábuas da lei, o que Deus faz é mandar ele lá atrás, no primeiro estágio. Está dizendo: você recebeu as tábuas nos 40 dias, você quebrou, então volta agora e vai fazer os 40 dias de volta. Deus está dizendo: vai haver uma consequência para que a restituição aconteça. Você precisa voltar ao início daquilo onde você foi reprovado. Agora, às vezes, algumas pessoas querem o conserto na sua vida, querem restauração, querem a aprovação de Deus, mas eles não estão dispostos a aceitar as consequências. Irmão, eu tive dificuldade para entender isso. Muitas vezes eu olhei para quando eu vi alguém pregando sobre as consequências do pecado, e eu tinha mais ou menos o seguinte raciocínio: não, peraí, o sacrifício de Jesus é perfeito, então se ele pagou pelos meus pecados, por que eu preciso pagar pelos meus pecados sofrendo consequência? Mas esse é um engano. Por quê? Porque nenhum de nós seria capaz de pagar pelos próprios pecados. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. Então o que a gente merecia é a morte. E se nós morrêssemos, nossos pecados nem estariam sendo pagos, a gente só estaria sofrendo a consequência que o pecado gera. Então a primeira coisa que a gente precisa entender para entender isso é que é impossível que a gente pague pelos nossos pecados. Jesus pagou pelos nossos pecados, mas a gente precisa entender que o perdão dos nossos pecados não significa isenção de consequência do pecado. E queridos, a maior prova para mim disso, a gente pode usar vários exemplos na vida, mas é Davi. Então olhe para essa cena de Natã com Davi, porque Davi cai, ele vai para o chão, ele reconhece seu pecado, ele não põe a culpa em ninguém, e antes que ele fale: Deus me perdoe, o texto é muito interessante, porque Natã diz: o Senhor já te perdoou, você não vai morrer. Então vamos entender aqui que já não é mais uma questão de perdão, não. Natã está dizendo: o Senhor já te perdoou. O problema, irmão, é que a palavra de Natã não acaba aqui. Mas Natã diz: o Senhor já te perdoou, mas a espada dos midianitas que você usou para matar Urias jamais vai se apartar da sua casa. E quando você olha para a vida de Davi, a vida inteira dele, o povo de Israel foi pressionado, perseguido e morto por esse povo.
Eu costumo dizer o seguinte: Davi é uma das figuras mais incríveis do Antigo Testamento. Davi é o maior rei que a gente conhece, Davi é o maior adorador que a gente conhece. Até hoje a gente chama de Jesus de filho de Davi. Davi é o exemplo de tudo isso, homem segundo o coração de Deus. Ele é um cara incrível, mas deixa eu te dizer uma coisa: você não ia querer viver a vida que Davi viveu, porque a verdade é que depois desse pecado aqui, a vida dele é desgraçada. Ele é restaurado, mas existem consequências. Natan diz: o Senhor já te perdoou, mas do meio da sua família eu vou suscitar desgraça. Se arrebentou a família do outro. Davi viu a filha ser estuprada, viu seus filhos serem mortos, viu seu filho se rebelar contra ele. O Senhor diz para ele: o Senhor já te perdoou, mas aquilo que você fez escondido com a mulher de Urias, vão fazer com as suas mulheres diante de todo Israel. É isso que Absalão faz. A Bíblia diz que ele se deita com as concubinas do rei diante de todo Israel. Natan diz para ele: o Senhor já te perdoou, você não vai morrer, mas o seu filho, o bebê que faltou o nome da mulher? Batseba, está gerando, esse filho vai morrer. Davi faz o que ele podia fazer. A Bíblia diz que ele começa a jejuar, ele veste pano de saco, ele joga cinza na cabeça, ele chora por dias, e o desespero dele é tão grande, a criança começa a adoecer, que quando a criança morre, a Bíblia diz que os oficiais têm medo de dizer para Davi. Fala: se ele já está assim todo rasgado, jejuando, sem comer, pano de saco, cinza, imagina se a gente falar que a criança morreu. Só que Davi, muito esperto, quando ele vê a conversa, ele chega e fala: a criança morreu? E eles falam: morreu. A Bíblia diz que naquele momento Davi toma banho, ele se perfuma, ele adora o Senhor, e depois ele come. E as pessoas perguntam: o que é isso que aconteceu? E ele diz: enquanto a criança estava viva, ainda enquanto podia haver esperança, eu orei e chorei. Mas agora que o Senhor decidiu a sentença dele, eu aceito. Ele aceitou as consequências do seu pecado. E queridos, a gente pode ver esse exemplo em toda a Escritura. Uma coisa que me chama muito a atenção: a gente sabe que Saulo foi o grande perseguidor da igreja, mas ele tem aquele encontro com Jesus na estrada de Damasco. A Bíblia diz que ele é cegado por aquela luz, ele cai no chão. Ele diz: quem és tu, Senhor? Jesus diz para ele: Saulo, eu sou Jesus a quem você persegue. E aí Jesus dá uma única direção para ele: vai e entra na cidade e espera até que alguém te diga o que fazer. A Bíblia diz que ele ficou cego, e por 3 dias e 3 noites ele nada comeu e nem bebeu. E aí Deus manda um profeta até ele, chamado Ananias. Os profetas são... tem confusão, tem um profeta ali. Deus manda esse profeta, e o profeta fala para ele: Deus me mandou até aqui. E a primeira profecia que Saulo recebe o Senhor me mandou aqui para te dizer o quanto te importa sofrer pelo Evangelho. É incrível, irmão, a história de Saulo, mas é quase um Joseph Klimber. Então, em primeiro lugar, reconhecer seu pecado. Em segundo lugar, aceitar as consequências. E em terceiro lugar, fazer a restituição necessária. Então, quando Moisés quebra as primeiras tábuas, e olhe que quando a Bíblia fala que no primeiro período de 40 dias Deus faz as pedras, mas na segunda vez Deus está dizendo para Moisés: agora você vai ter que restituir, você talha as pedras. Irmão, eu fui para Israel e eu não cheguei a subir no lugar que se acredita ser o Monte Sinai, até porque existe uma discussão, mas as pessoas que subiram, porque ali Jerusalém não é tão quente, mas quando você começa a ir para a região mais desértica, e você vai ali para os lados ali do Mar Morto, irmão, é um calor do Satanás, irmão. Eu ficava zureta, eu dava uma saidinha, voltava para o ar-condicionado do ônibus,
porque é muito quente. E o pessoal que subiu o monte me falou que quando você vai com uma caravana, o pessoal alerta, falou: você vai subir no monte, é osso subir. Então eles recomendam, se tem gestante, se tem gente com mais idade, com alguma dificuldade, eles até dizem: é melhor talvez você não subir. Agora você imagina o Moisés abençoado tendo que subir esse monte com 2 tábuas de pedra. Deus está dizendo: você vai ter que restituir. E Deus manda ele subir, mas não só isso. Dessa vez é diferente, você vai ver que Deus manda ele escrever nas tábuas. Então vamos voltar só um pouquinho, Êxodo 31, 18, vai comigo lá. Aqui está falando da primeira vez, né? Então Êxodo 31, 18, e deixa aberto aí que a gente vai ler mais 2 textos. Quando o Senhor terminou de falar com Moisés no Monte Sinai, deu-lhe as tábuas da aliança, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Um pouquinho para frente, capítulo 32, versículo 16. As tábuas tinham sido feitas por Deus, e o que nelas estava gravado foi escrito por Deus. Agora olha o que acontece na segunda vez. Então a gente já leu que Moisés teve que talhar a pedra, mas olha o que mais aconteceu. Êxodo 34, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés: talhe as 2 tábuas de pedra, semelhantes às primeiras, e nelas escreverei as palavras que estavam nas primeiras tábuas que você quebrou. Esteja pronto para amanhã, para subir ao Monte Sinai, e lá mesmo, no alto do monte, apresente-se a mim. Ninguém poderá ir com você, nem ficar em lugar algum do monte, nem mesmo ovelhas e bois deverão pastar diante do monte. Assim Moisés lavrou as 2 tábuas de pedra, semelhante às primeiras, e subiu no Monte Sinai logo de manhã, como o Senhor lhe havia ordenado, levando nas mãos as 2 tábuas de pedra. Mas pula comigo no capítulo 34 mesmo, no versículo 27 agora. Olha o que Deus faz depois. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Então o que Deus está fazendo com Moisés é: você quebrou as tábuas, você vai restituir agora. Existe uma restituição para acontecer. Existe um texto muito interessante, a Bíblia fala que Jesus vai na casa de um homem chamado Zaqueu, que era o coletor de impostos. O Diego falou aqui do jovem rico, a história com Zaqueu, que era um homem rico também, é muito diferente. Porque quando Zaqueu reconhece quem é Jesus, antes de Jesus pedir qualquer coisa, ele fala assim: mestre, eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres. Mas depois ele fala uma coisa muito importante, ele diz: e se de alguém eu extorqui alguma coisa, eu vou restituir 4 vezes mais. E a Bíblia diz que Jesus depois disso diz: hoje houve salvação nessa casa. Porque esse homem entendeu o princípio de restituição. Então, em primeiro lugar, reconhecer seu erro. Em segundo lugar, aceitar as consequências. Em terceiro, fazer a restituição. E em quarto e último lugar, completar a missão. Então quando Moisés desce da primeira vez, ele não completa a sua missão. A missão dele era não só levar os 10 mandamentos, mas era levar toda a lei ao povo. O que eu quero dizer com isso? Vá comigo para Êxodo capítulo 34. Êxodo capítulo 34, versículo 29. Isso aqui é quando ele está descendo pela segunda vez. Ao descer do Monte Sinai com as 2 tábuas da aliança, Moisés não sabia que o seu rosto resplandecia por ter falado com o Senhor. Quando Arão e todos os israelitas viram Moisés com o rosto resplandecente, tiveram medo de aproximar-se dele. Ele, porém, os chamou. Arão e os líderes da comunidade atenderam, e Moisés falou com eles. E olha o que a Bíblia diz agora.
Depois todos os israelitas se aproximaram e ele lhes transmitiu, olha o que a Bíblia diz, todos os mandamentos que o Senhor lhe tinha dado no Sinai. Quando acabou de falar com eles, cobriu o rosto com um véu. Queridos, os judeus acreditam até hoje que quando Moisés fica esse período, esse segundo período especial de 40 dias mergulhado na glória de Deus, ele não só escreveu os 10 mandamentos, mas que Deus deu para Moisés toda a lei. Os judeus chamam o Pentateuco, os primeiros 5 livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômios, dos livros da lei. Então eles entendem que quando Moisés desce, ele não desce só com a tábua dos 10 mandamentos que resumiam os outros, mas que ele desce com a maior parte do Pentateuco escrita. Por quê? Porque Moisés não estava na criação, Moisés não conheceu Adão e Eva, mas Moisés traz todos os livros da lei. Então quando ele volta, ele completa a sua missão, porque ele traz não só os 10 mandamentos, mas ele traz a lei que rege todos os nossos princípios até hoje. Queridos, a gente tem um exemplo tão ruim, que para mim é um dos piores exemplos, para mim é o cara mais burro da Bíblia, que é Sansão. Não tem cara mais bocó que Sansão. Dalila dá todos os sinais para ele da tranqueira que era, e quando várias vezes ela engana ele, o idiota ainda tem coragem de falar: não, o segredo da minha força está no meu cabelo. É lógico que não era no comprimento do cabelo, mas é porque ele era um nazireu, e no seu voto de nazireu, parte do seu voto de nazireu é que a navalha nunca iria passar nos seus cabelos, e quando cortam os cabelos dele, a Bíblia diz que aqueles homens o agarram, furam seus olhos, e ele é tratado como um escravo. Agora olha o que acontece no final da vida de Sansão e como ele encerra seus dias. Sansão se levanta no tempo dos juízes, não havia reis, então a Bíblia levanta juízes que se levantam para ser a mão de Deus contra os inimigos. E o objetivo da vida de Sansão era livrar o povo dos filisteus. E olha como Sansão encerra a sua vida. Vai comigo para Juízes capítulo 16. Juízes capítulo 16. A gente vai ler a partir do versículo 28. Então Sansão aqui estava anos preso, e a Bíblia diz que os seus cabelos cresceram. Se a gente for ler todo o texto, a gente vai ver que Sansão reconheceu o seu pecado e que ele faz o caminho de volta. A prova de que ele faz o seu caminho de volta é que ele estava disposto a entregar a sua vida para cumprir a sua missão e para fazer restituição. Então Juízes capítulo 16, versículo 28. E Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim, ó Deus, te suplico, dá-me forças mais uma vez e faze com que eu me vingue dos filisteus por causa dos meus 2 olhos. Então Sansão forçou as 2 colunas centrais sobre as quais o templo se firmava, apoiando-se nela, tendo a mão direita numa coluna e a esquerda na outra. Disse: que eu morra com os filisteus. Então ele as empurrou com toda a força, e o templo desabou sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. E olha a última frase: assim, na sua morte, Sansão matou mais homens do que em toda a sua vida. Por quê? Porque Deus é um Deus de novos começos. Agora eu queria chamar a tua atenção sobre uma coisa aqui. Quando a Bíblia descreve esse tempo que Moisés está na presença de Deus, irmão, eu posso ler esse texto 1 milhão de vezes, sempre toca o meu coração. A Bíblia fala dessa fumaça descendo, encobrindo o monte, raio, trovão, né? Tem uma versão mais antiga que fala do clangor da trombeta.
E a Bíblia diz que Moisés entra nesse lugar, ele conversa com Deus face a face. Mas quando ele desce da primeira vez e quebra as tábuas da lei, nada acontece. Mas quando ele desce pela segunda vez, a Bíblia diz que o rosto de Moisés resplandecia pela glória. Agora ele estava mergulhado na glória de Deus os 40 dias. Ele erra, mas quando ele fica mais 40 dias e desce, a Bíblia diz que o seu rosto resplandece. E a pergunta é por quê? E queridos, a única coisa que eu consigo entender como diferente aqui é que o que parece para mim é que a glória de Deus não se manifesta em pessoas que pensam que são perfeitas, mas em quem experimentou a misericórdia e a restauração do Senhor. Quando a gente olha para Êxodo 32, a gente fica tocado pelo amor de Moisés pelo povo, mas Moisés parece quase querendo ensinar Deus a ser Deus. Porque Deus fala, eu vou destruir esse povo. E aí Moisés peita a Deus e ele fala assim, risca então o meu nome do seu livro, mas não mata esse povo. E aí ele fala para Deus, fala, não, peraí Deus, você tirou todo esse povo do Egito para morrer aqui no deserto? Ele está falando, isso vai envergonhar você, porque as nações vão falar, olha, o Deus de Israel tirou Israel do Egito para depois matar eles no deserto. E ele está dizendo, Deus, não faça isso. Ele está quase ensinando Deus a ser Deus. Mas quando Deus se manifesta na vida de alguém que sabe o que é ser restaurado, isso é diferente. E uma das coisas que toca muito meu coração aqui, presta atenção nisso. Esse cara ficou 80 dias mergulhado na glória de Deus. A Bíblia diz que ele falava com Moisés face a face, como um amigo fala ao seu amigo. A Bíblia chama daquela manifestação da presença de Deus no alto do Monte Sinai, de uma nuvem de... Só que depois que ele desce a segunda vez e seu rosto está resplandecendo, a Bíblia diz que chega um momento que Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu me agrado de você. E Deus fala para ele assim, me peça o que você quiser. E depois de 80 dias mergulhado na glória de Deus, com seu rosto resplandecendo, o que ele pede para Deus? Ele diz assim, eu te rogo que me mostres a sua glória. E Deus fala para ele, então tá bom, eu vou te mostrar a minha glória. Mas como Deus escolhe mostrar a glória dele para Moisés? Olha só, irmãos, presta atenção como isso faz sentido. Ele está ali, rosto resplandecendo, Deus falando, me agrade de você, o que você quer? Quero que você me mostre a tua glória. Deus fala, tá bom, sabe o que eu vou te mostrar? Vá comigo para Êxodo 33, versículo 18. Êxodo capítulo 33, versículo 18. Aqui começa com o pedido de Moisés. A palavra do Senhor diz assim, então disse Moisés, peço-te, outra versão diz, rogo-te, que me mostres a tua glória. E olha o que Deus respondeu, e Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor, terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então o que Deus está dizendo para ele, você quer ver minha glória? Então o que eu vou te mostrar é bondade, misericórdia e compaixão. Vamos um pouquinho para frente, Êxodo 34. Versículo 5, Êxodo 34, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim, então o Senhor desceu na nuvem, permaneceu ali com ele, proclamou o seu nome, o Senhor, passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, cheio de amor
e fidelidade, que mantém o seu amor a milhares e perdoa a maldade, a rebelião e o pecado. Contudo, não deixa de punir o culpado, castiga os filhos e os netos pelo pecado dos seus pais, até a terceira e quarta geração. Imediatamente Moisés prostrou-se rosto em terra e o adorou, dizendo: Senhor, se de fato me aceitas com agrado, acompanha-nos o Senhor. Mesmo sendo esse um povo obstinado, perdoa a nossa maldade e o nosso pecado, e faze de nós a tua herança. Faço com você uma aliança, diz o Senhor, diante de todo o povo. Farei maravilhas jamais realizadas na presença de nenhum outro povo no mundo. O povo no meio do qual você habita verá a obra maravilhosa que eu, o Senhor, farei. Queridos, eu estava ontem aqui, quando o pastor Valdir estava pregando, e eu estava já, essa palavra veio ao meu coração na hora, e quando o pastor Valdir começou a falar algumas coisas, o Senhor me deu principalmente essa parte final dessa mensagem, e algo que o Senhor ministrou ao meu coração, que é tão forte, e foi tão especial, porque eu terminei de escrever isso aqui, e o Giovanni está aí hoje? Não. Um dos jovens, é um garoto aqui da igreja, chegou para mim e falou assim: pastor, Deus está me incomodando, porque Deus me deu uma palavra que eu compartilhei com alguns amigos, mas Deus me falou que eu preciso dizer essa palavra para você. E ele veio aqui, e ele falou: Deus tem me dito que há 2 anos Ele tem ferido essa casa. E ele falou para mim que permanecerão aqueles que se deixaram ser feridos pela verdade de Deus e permaneceram até receberem o seu amor, e que isso vai gerar nas pessoas um novo nível de conhecimento e revelação de quem Deus é, manifestando-se em grande adoração. Queridos, é impressionante como na caminhada cristã, e eu vejo isso a vida inteira, como muitas pessoas às vezes, e a vida da igreja, o discipulado é isso, é para isso, mas ficam desesperadas quando são pegas no seu pecado. As pessoas esperneiam, gritam, e existem alguns motivos para esse, mas eu tenho percebido que talvez o principal dos motivos é porque as pessoas ficam tão desesperadas diante da percepção do seu pecado, do seu erro, é porque elas têm muito medo de serem rejeitadas. Então as pessoas acham que elas têm que estar aqui, elas têm que passar uma aparência de perfeição, e quando a liderança pega eles no seu pecado, no seu erro, elas acham que elas vão ser rejeitadas, elas acham que elas não vão ter mais nenhuma oportunidade ministerial, elas acham que elas vão ser deixadas de lado sem nenhuma explicação, e as pessoas não conseguem acreditar que a gente vai ter um comportamento diferente. Elas não conseguem acreditar que quando seu pecado é exposto, a gente vai continuar investindo nelas, acreditando, amando, construindo, restaurando. Por quê? Porque muitas vezes essas pessoas, elas têm uma história que mostra o contrário. Porque elas viveram uma experiência numa igreja que quando seu pecado foi descoberto, foi exposto, elas foram deixadas de lado. E sabe o mal que acontece? E sabe por quê? Porque isso é falta de amor, isso é falta de comunhão, e isso é falta de relação profunda. Então eu descubro o seu pecado, e em vez de eu sentar com você, olhar no seu olho, confrontar seu pecado, sabe o que eu faço? Eu deixo você de lado. E eu começo a falar para a liderança: não, esse irmão aí, deixa ele de canto um pouco. E às vezes esse cara é deixado de lado sem ninguém olhar para ele e falar o porquê, ou mostrar para ele qual é o caminho para que ele seja restaurado e volte a fazer o que o seu coração queima por fazer. Então as pessoas têm uma história. Eu lembro de 2 situações específicas. A gente, acho que mais um ano mais ou menos atrás, a gente tinha um casal muito precioso aqui, querido, cheio de talento, de graça, de favor, e a gente teve que confrontar esse irmão, porque no convívio do corpo, alguns irmãos perceberam que ele muitas vezes era grosseiro com a esposa.
E quando confrontaram ele, mostraram a seriedade do seu pecado, sim, e falaram: cara, você percebe que a Bíblia diz que você precisa tratar a sua esposa como a parte mais frágil do relacionamento, para que as suas orações não deixem de ser ouvidas. Você sabe o que a Bíblia está te dizendo? O que Deus está dizendo para você é o seguinte: se você não consegue tratar bem sua esposa, eu não quero ouvir sua oração. Suas orações vão ser, a Bíblia diz, interrompidas. E a gente diz: cara, você precisa acertar isso na sua vida. E normalmente a pessoa esperneia e fala: não, mas não é assim, estou sendo mal interpretado, isso é injusto, não é desse jeito. Por quê? Porque o coração é arrebatado pelo medo de ser rejeitado. Esse é um dos motivos. É claro que existem outros, né, como orgulho. Eu vou falar disso daqui a pouco. Agora a gente precisa entender que ao mesmo tempo que a Bíblia fala sobre lidar com o pecado, como o pecado que ele é, a seriedade que ele é, existe o tempo de repreender, às vezes de quebrar a comunhão, mas existe o tempo de acolher também. Então tem um texto que eu gosto muito, eu uso muito como exemplo, eu queria que você fosse comigo para lá, 1 Coríntios capítulo 5. Então olha só essa carta, Paulo está escrevendo aos Coríntios. É uma igreja, são pessoas crentes. E esse texto é engraçado, irmão, porque eu já passei isso tantas vezes na minha vida. Às vezes um irmão ou outro chega para a gente e fala assim: pastor, eu vou te contar uma coisa que eu passei na igreja, você, até Deus duvida. Pastor, você não vai acreditar, mas eu vi no meio da igreja coisa que eu não vi nem no meio do mundo. Eu costumo falar: irmão, você está por fora, isso é assim desde o começo. Inclusive tem um versículo apócrifo que diz o seguinte: que a igreja é igual a arca de Noé. Se não fosse o juízo do lado de fora, ninguém aguentava o mau cheiro do lado de dentro. Eu sei que é bem pessimista e exagerado, a gente não é tão pessimista assim, mas a verdade, irmão, é que tem problema mais feio no mundo mais feio na igreja do que no mundo é desde o começo. A gente está aqui no início da igreja primitiva. Então vá comigo lá para 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1. Então olha o que Paulo começa dizendo. Ele diz assim: por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos, a ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Então aqui com certeza era alguém que se deitou com a madrasta, não a mãe, mas a esposa do pai, a madrasta. E aí ele diz: não deveriam porém estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entreguem esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. Então olha só, qual que era o modelo mais alto de disciplina no Antigo Testamento? Era o apedrejamento. Então a Bíblia fala dos pecados que eram para a morte. Quando alguém era surpreendido num pecado de morte, se houvessem 2 ou 3 testemunhas, essa pessoa era apedrejada. Infelizmente a gente não pode apedrejar ninguém hoje, porque às vezes dá vontade, né? Mas daí quando você pensa que pode ser você a ser apedrejado, também você repensa, né? Mas lá apedrejava. Agora, qual é o mais alto nível de disciplina no Novo Testamento? É a quebra de comunhão. Então Mateus 18 fala isso: você pegou teu irmão em pecado, você vai ter com o seu irmão. Se o seu irmão te ouvir, você ganhou seu irmão. Se o seu irmão não te ouvir, o que você faz? Você pega 2 ou 3 testemunhas e confronta o seu irmão. Entenda que ele já não foi um cara que caiu, ele está permanecendo no seu pecado. Então ele está no pecado recorrente. Que você faz? Você vai com 2 ou 3 testemunhas e confronta o seu irmão. Seu irmão te ouviu, você ganhou ele. Não te ouviu,
você leva diante da igreja. Ele não ouviu a igreja também, a Bíblia fala, você trata ele como gentil e publicano. Ou seja, esse cara está achando que é crente, mas não é. E você precisa mostrar para ele que ele não é crente, e você trata ele como alguém fora do corpo. E quando Paulo fala assim, ele diz aqui, entreguem ele a Satanás. Em outro momento Paulo fala, eu já entreguei para Satanás. O que ele está querendo dizer é o seguinte, eu estou tirando a cobertura da igreja. Esse cara está sendo, ele pode até entrar dentro da igreja, mas ele não faz parte do corpo, ele não tem essa proteção, ele não faz parte dessa família. E o que ele quer dizer é o seguinte, quando esse cara ficar exposto, o diabo vai vir arrebentar ele. E talvez, quando o corpo dele for tocado pelo diabo, ele perceba que ele não faz parte do corpo, ele encontre um lugar de arrependimento. E se o corpo não for salvo, o espírito vai ser. Então a gente precisa entender que mesmo o mais alto nível de disciplina aqui tem como objetivo um último grito, uma última possibilidade, um último suspiro de salvar aquela pessoa. Porque o que Paulo está querendo dizer é o seguinte, se esse cara permanece no corpo tendo comunhão, duas coisas perigosas podem acontecer. Uma, ele pode achar que está tudo bem quando não está. E a segunda é, Jesus deixou muito claro, que Jesus diz assim, aquele que comigo não ajunta, espalha. Ele diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Irmão, não existe campo neutro espiritual. O cara está dentro da igreja, ou ele está se santificando e ajudando seus amigos a se santificarem, ou ele está contaminando. Então é uma forma de guardar a igreja também. Então a disciplina no Novo Testamento é quebra de comunhão. Vá um pouquinho para frente comigo, capítulo 5 mesmo, a partir do versículo 9. Já disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Ele está continuando, parece que ele está falando do mundano, mas ele explica. Com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair desse mundo. Mas agora estou escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, se dizendo irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os de dentro? Deus julgará os de fora. E aí ele diz, expulsem esse perverso do meio de vocês. Agora o que a gente precisa entender? Nesse momento aqui, Paulo está falando daquele cara que não aceita a repreensão e não aceita consertar a sua vida. Agora tem o outro lado. Quando ele escreve a segunda carta dele aos Coríntios, ele está falando daquele irmão que em algum momento se arrependeu. E aí Paulo está dizendo como tratar com esse. Então vá comigo para 2 Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios capítulo 2, a partir do versículo 5. Então olha só deixa eu fazer um parênteses. Vários estudiosos e comentaristas bíblicos dizem que acreditam que a pessoa de quem Paulo está falando aqui é a mesma pessoa de 1 Coríntios. Que esse cara foi tocado pelo diabo e de alguma forma ele encontrou lugar de arrependimento. E aí Paulo vai falar de acolher esse cara. Então a gente não tem como provar isso, mas o próprio texto dá alguns indícios de que faz sentido que Paulo esteja falando da mesma pessoa. Então vamos lá, ele está falando do cara que em algum momento decidiu se arrepender e fazer o caminho de volta. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 5. Se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também, em parte, para eu não ser demasiadamente severo com todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Essa frase é difícil, né? A punição que foi imposta pela maioria é suficiente, é um pouco difícil de entender, mas tem duas formas da gente interpretar esse texto. A primeira forma da gente interpretar é: o que a maioria decidiu, está tudo bem. Mas a outra forma de entender, que eu acredito que é a que faz mais sentido, é porque a disciplina aqui é quebra de comunhão. Paulo está dizendo, não tenham comunhão. Mas num grupo grande da igreja, algumas pessoas não desistiram desse irmão e
cederam e continuaram se relacionando. E aí o que Paulo está dizendo é: se a maioria aderiu à direção de deixar esse cara de lado, já é suficiente. Continuando o texto. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhe e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Portanto, eu recomendo que reafirmem o amor que têm por ele. Eu escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados, isso é, se seriam obedientes em tudo. Então ele está dizendo: eu quero ver se vocês fizeram a repreensão que era para fazer. Esse aqui é um dos trechos que me faz entender que ele está falando da mesma pessoa. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. Então, queridos, tem a hora de separar da comunhão, mas tem a hora de acolher. O que faz a diferença? A resposta que a pessoa dá. Mas como eu disse, às vezes algumas pessoas na hora do confronto ficam desesperadas de serem surpreendidas por outro motivo. Primeiro eu falei daqueles que têm medo de serem rejeitados. Eu lembro de um casal aqui da igreja, um casal, irmãos, precioso, dos casais assim que eu mais tenho apreço aqui na igreja. E eles erraram de uma coisa, eles ficaram tão desesperados quando erraram, que eles tiveram até uma queda de envolvimento. E eu falei: gente, o que está acontecendo com vocês? A gente ama vocês. E o que eles disseram para mim foi muito significativo. Eles falaram: pastor, você vive falando que você não espera que a gente seja perfeito, que quando a gente errar, você vai estar ali para nos ajudar. Eles falaram: a gente ouve isso o tempo inteiro, mas acreditar é difícil. Então a verdade é que a gente está lutando esses 2 meses aí, porque é muito difícil acreditar que vocês vão continuar com a gente do mesmo jeito. Por quê? Porque vieram de um contexto totalmente diferente. De quando erraram, começaram a ser tesourados sem que a verdade fosse lhe dada olho no olho. Agora, muitas vezes as pessoas ficam desesperadas quando são surpreendidas no seu pecado por causa de orgulho. Por quê? Porque elas construíram para a família espiritual, para a igreja, uma imagem de si mesmas que é diferente da realidade. E quando a igreja descobre quem elas são, elas não querem ser reconhecidas pelo que elas são, mas elas querem ser reconhecidas pela imagem que elas criaram. E normalmente as pessoas esperneiam, porque elas têm a sua reputação tocada. Agora, irmãos, normalmente, eu nunca falei isso, eu falei hoje de manhã e vou falar aqui. A história da nossa transição da antiga igreja é uma história linda. Eu não conheço nenhuma história como a nossa. O pastor Luciano foi um pai para mim. Eu nunca vi ninguém fazer por alguém que saiu da sua igreja o que o pastor Luciano fez por mim. E meu relacionamento com ele, eu continuo amando ele, tendo apreço por ele do mesmo jeito. E ele foi um pai para a gente, generoso, amoroso, bondoso, nos lançou. Agora, não foi assim com todo mundo. A gente tem 2 pastores em especial que falaram muito mal da gente. E dia 1º a gente fez 5 anos que saiu de lá. E no domingo passado eu fui atender um casal, e esse casal falou: pastor, eu fechei meu coração para você porque eu ouvi tal coisa sobre você. Irmão, eu agradeço muito que ele me deu a oportunidade de contar o meu lado da história, mas o que ele ouviu a meu respeito foi mentira. E eu lembro que logo que começou a igreja aqui, o Diego falou, ele veio e deu uma palavra, podia dar uma palavra melhorzinha, né? Ele falou: Farley, eu quero dizer uma coisa que o senhor tem falado comigo. A gente abriu mão de muita coisa,
Ele falou, mas tem uma última coisa que Deus vai tocar. Eu falei, misericórdia. Quase que procurei outro para receber a palavra no meu lugar. Ele falou, tem mais uma coisa que Deus vai tocar. É na nossa reputação. E a gente não pode espernear para guardar a nossa reputação. Mas às vezes fere isso. E posso te falar, essa pessoa me falou isso semana passada, e era uma coisa que eu já tinha ouvido. Agora, não fere o meu coração, irmão. É claro que isso não foi do dia para a noite, é uma coisa que Deus foi construindo. Mas posso te falar, a verdade é que nem me incomoda. Eu fico preocupado quando as pessoas falam mal de mim, e é verdade. Agora, se for mentira, está tudo bem. Agora, se for verdade, eu tenho que mudar. Se eu estou dando motivo real para falarem mal de mim. Mas, irmão, às vezes a gente está em alguns círculos, às vezes eu estou em outro estado e eu ouço alguma história assim, né? E eu sei que é mentira. E eu não vou, irmão, diante de Deus, e Deus sabe, glória a Deus por isso, porque não vem de mim, mas não me ofende. Sabe por quê? Porque eu não preciso me proteger. Porque quando a gente se defende, você não deixa Deus te defender. E quando a gente terminou o processo de transição, a gente ouviu de um homem de Deus uma coisa muito importante. Ele falou, Farley, eu sei que foi maravilhosa a sua transição, mas escute uma coisa de mim, toda transição traz um nível de ofensa. Se você não sofreu ainda, você vai sofrer, se prepara. E é uma verdade, porque as pessoas não conseguem lidar com algumas coisas. E se a gente está apegado, irmão, à nossa reputação, a imagem que a gente construiu da gente mesmo, isso vai doer. E aí quando alguém quer tocar na nossa reputação, a gente esperneia, grita. Agora, a gente falou sobre isso na semana passada. A verdade é que quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente não fica se achando mais espiritual. O quanto mais a gente se aproxima de Deus, a gente vê quanto a gente é ruim. Eu lembro que uma vez um amigo querido veio conversar comigo e a gente tinha posições teológicas muito diferentes. E ele falou assim para mim, ele sabia, né, a gente convivia muito, sabia que eu gostava de ter um tempo frequente de oração, de jejuar. Ele falou assim, sabe qual que é o seu problema? Você se acha espiritual demais, você ora, que você jejua. Eu falei, cara, é exatamente o contrário. Eu não oro e jejuo porque eu acho que eu sou bom. Eu oro e jejuo porque eu sei que eu sou ruim. Porque se eu não orar e jejuar, nem eu me aguento. Eu quero me divorciar de mim mesmo. Porque quando eu olho para quem eu me odeio. Alguém já disse que o autoconhecimento é o primeiro passo para você passar a se odiar. É uma verdade. Então, quando você tem o encontro com quem você é, com a sua realidade, quando você começa a perceber que até as melhores coisas que você faz tem um pinguinho de motivação errada por trás, você fala assim, cara, que eu vou brigar por reputação? Quer saber, eu sou ruim mesmo. Que Deus tenha misericórdia da minha vida. Você vê o ministério de Paulo, ele faz uma defesa da sua fé e ele não está errado, ele está certo várias vezes, mas quando chega no final da vida de Paulo se refere a ele mesmo como o principal dos pecadores. Ele fala, os pecadores, dos quais eu sou o principal, o primeiro deles. Ele fala, eu sei o que eu fiz, eu sei o que eu persegui, eu sei o que eu fiz para os cristãos, eu sei o quanto eu sou ruim, eu sei o espinho que eu tenho na carne. Paulo é o mesmo que faz tanta defesa de si mesmo, mas no final da vida ele diz, eu não julguei saber nada de mim mesmo, a não ser a Cristo e esse crucificado. A gente falou sobre isso na semana passada. Paulo é o cara que fala dos apóstolos. Sabe esses apóstolos aí? Eu fui lá ter com Pedro, com João. Falou, eles não me acrescentaram em nada. Num cara mala, né? E ele fala assim, eu trabalhei mais que todos eles juntos. Mas quando chega no fim da vida, Paulo está dizendo, cada um considere os outros superiores a si mesmo.
é um homem que tem crescido na revelação do Senhor e na revelação de si mesmo. Então, desista de proteger a sua reputação. Você sabe que uma coisa que a gente faz toda vez que a gente vai ordenar pastores aqui, ou diáconos, a gente faz, ou líderes de living, eu faço questão sempre de dizer para as pessoas: cara, olha para mim, porque tem um temor de ocupar esse lugar. E eu falo assim: a gente não está colocando você nesse lugar porque acha que você não vai errar. Pelo contrário, a gente tem certeza que você vai errar. Inclusive, se você não errar, eu vou ficar até com raiva, porque eu errei pra caramba. Então é justo que você erre também. Agora, quando você errar, se você reconhecer, inclinar seu coração, a gente vai estar junto com você para te ajudar. Então eu não estou te estabelecendo por causa daquilo que você vai fazer, eu estou te estabelecendo por aquilo que você já fez. E a gente sabe que você vai errar. E a gente costuma dizer, a gente não espera que ninguém seja perfeito, mas a gente espera que você seja de verdade. E eu acho que o mundo está carente disso. O mundo não está carente de pessoas perfeitas, mas o mundo está carente de pessoas que sejam de verdade. Sabe por quê? E a comunhão faz tanto isso, porque os pastores aqui estão comigo há tantos anos. A Caro a gente conhece desde 2004, faz mais de 20 anos. Se você perguntar para o Diego, ele não vai fazer porque ele é ético, e porque senão não paga o salário dele. Mas se você perguntar para ele os defeitos do Farley e da Dani, ele vai saber, são muitos. Porque a gente não consegue conviver de perto sem que os defeitos aparecem. Mas ele sabe, inclusive, como eu lido com os meus defeitos. Agora ele sabe que a gente não mostra uma aparência de perfeição, mas que a gente é de verdade. Então o que a gente mostra ser bom, é bom de verdade. E o que mostra ser ruim, a gente é ruim de verdade também. E estamos tentando mudar de verdade. Então a gente não precisa de pessoas perfeitas, mas a gente precisa de pessoas verdadeiras. A Bíblia fala que Jesus vai jantar na casa de um fariseu. E a Bíblia diz que uma mulher pecadora, a Bíblia não dá os detalhes de que pecado é. A Bíblia diz que ela fica sabendo que Jesus vai jantar lá. E ela corre para essa casa. E quando ela chega e encontra Jesus, a Bíblia diz que ela se joga aos pés de Jesus. E ela começa a lavar os seus pés com lágrimas e enxugar com os cabelos. A Bíblia diz que o fariseu, o dono da casa, que está ressabiado pra caramba, ele olha para Jesus, ele está querendo entender quem Jesus é ou não é. E no pensamento dele ele pensa, e é muito profundo isso. Vou fazer igual o cantarino. E no pensamento dele ele pensa: uau! Uau! Ele pensa: se esse homem fosse um homem de Deus e fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher e saberia o que ela faz. Só que nessa hora Jesus ouve o pensamento, o coração desse homem, e Jesus olha para ele e conta uma história. E Jesus finaliza com esse texto. Quero que você abra comigo Lucas 7. Quero pedir já para o time de adoração subir aqui e me ajudar. Lucas capítulo 7, versículo 44. Olha o que Jesus diz para esse homem. Lucas 7, 44. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê essa mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com as suas lágrimas e os enxugou com os cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas essa mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito.
mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então o que Jesus está dizendo não é que esse homem era pouco pecador, mas esse fariseu, ele era como aquele que ia orar no templo e falava: Deus, obrigado, porque eu não sou como esse pecador miserável, desgraçado. Mas essa mulher ali não entrou para proteger reputação nenhuma, ou para tentar mostrar o que ela não era, mas ela vai correndo para os pés de Jesus como uma mulher pecadora, que é o que ela era. E ela chora nos pés de Jesus. E aí o que Jesus está dizendo é: quem muito foi perdoado, muito ama. A glória de Deus não se manifesta em pessoas perfeitas, mas se manifesta para pessoas que sabem que são imperfeitas e são carentes do amor, da misericórdia, do perdão e da graça de Deus a cada dia, a cada momento, e que apresentam arrependimento genuíno. Irmãos, se libertar da sua libertar dessa necessidade de tentar provar alguma coisa para os outros, se libertar da necessidade de manter uma reputação, é uma libertação de vida, é extremamente transformador. Ser de verdade é extremamente transformador. Quero que você abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Eu não posso terminar isso sem fazer um apelo. Eu quero já dizer para você que eu não vou fazer um encerramento oficial do culto, mas eu quero encerrar com um apelo aqui. Você vai ter tempo para vir aqui para frente, e a gente já emenda com a sala de oração até meia-noite. Mas eu não sei o que Deus tem tratado no seu coração, o quanto Deus tem ferido você com verdade nesses dias. Mas talvez você olhe para a sua vida e você reconheça o que quanto você tem talvez esperneado diante do tratamento de Deus, esperneado diante do confronto do pecado, esperneado diante da possibilidade de ter a sua reputação, a sua imagem ferida, esperneado diante da possibilidade de ter a imagem que você criou de você mesmo tocada. Talvez você reconheça o esforço que você tem feito para mostrar alguma coisa que você não é tudo isso. E querido, por que eu faço um apelo? É para dar para você uma oportunidade de dizer não algo para mim, para os pastores, mas é para o Senhor. Talvez o primeiro passo para esse caminho de humildade, para começar de volta algumas coisas, é estar disposto a se expor, é ter coragem de vir aqui para frente e falar: Deus, eu sou um desses, eu preciso consertar coisas na minha vida, eu preciso me expor mais. Se essa mensagem fala com você dessa forma, e você quer tomar essa atitude, fazer essa oração dizendo: Jesus, eu tenho coisas na minha vida que me fazem ser assim, eu gostaria que você saísse do seu lugar rapidamente e você viesse aqui para frente. Você pode ficar em pé, ajoelhar, pode ficar como você quiser, mas eu digo para você, essa pode ser uma noite que pode mudar a sua história. Quando a gente chega diante do Senhor, diante da igreja, e a gente reconhece isso e fala: Deus, eu preciso mudar algumas coisas. É a hora que a graça de Deus vem, quando a gente não fica culpando os outros e achando desculpas. Eu quero pedir a ajuda dos pastores, diáconos, os líderes de livre, para que a gente possa orar com essas pessoas. Irmãos, eu não vou ficar insistindo nisso. Então nós vamos começar a adorar, as pessoas vão vir aqui para frente para serem ministradas. Você pode levantar daí a qualquer momento, e disso a gente já emenda na sala de oração. Mas não perca a oportunidade de dar um grande passo
de mudança na sua história. Rasga seu coração, fala para Jesus aquilo que você engana às vezes os outros ou a si mesmo. Abre seu coração, faça sua oração sincera. Pessoal, pastores, diáconos, líderes de living, que a gente possa abraçar essas pessoas, orar com elas.
seu corpo.